Bora, criancinhas. Simbora que temos muito conteúdo ainda. Pode falar. O que é lei seca? Tá, eu não trouxe aqui. Bora, eu já respondo. Tá. Crianças, entrem. Sei que tem isso na lei seca. E é o que faz a diferença. Ninguém trouxe vadimeco, ninguém trouxe não. Mas eu vou falar. É por isso. Gente, e outra coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre palavra, sobre qualquer dúvida, perguntem. Eu não sou professora da na testa de aluno. Longe de mim. Eu escolhi ser professora. E essas crianças não entram e eu sou braba de vez em quando. Bora! De manhã. Só. Não, eu cozinho. Eu moro lá no Santa Amália. Bora, crianças. Vamos. Santa Amália. Bora. Classificação das constituições. Este aqui é um assunto, gente, que tem para todos os doutrinadores. Eu vou utilizar a professora Natália Masson. Se vocês pegarem um dos maiores constitucionalistas, que chama professor José Afonso da Silva, ele vai trazer no máximo 6 classificações. Trago Natália Masson, 13 classificações, mas tem outros livros que trarão para vocês 20 classificações. Então, e aí eu vou falar as mais importantes que podem estar na prova de vocês. A primeira classificação de Constituição é quanto à origem, está aí no material de vocês. E quanto à origem, a Constituição tem livro que só vai trazer 2 classificações. Ou ela será promulgada, ou ela será outorgada. O que é uma Constituição promulgada? É uma Constituição conhecida como democrática, como popular, em que houve a participação do povo. Por exemplo, a nossa Constituição de 88. Teve um poder constituinte que elaborou, ouviu pessoal dos sindicatos, ouviu associações. Em contraposição, nós temos constituições que foram outorgadas, impostas, que não ouviu ninguém. Então, nós temos esses princípios. No Brasil, nós temos esses 2 tipos. Ou constituições que foram promulgadas, também conhecida como populares, democráticas, que há essa participação, ou constituições que foram outorgadas. Só por curiosidade, quantas constituições nós tivemos, contando com a de 88? 7. 8. Por que 8? Porque, assim como doutrina majoritária, eu considero a emenda constitucional número 1 de 69 como Constituição. Mas eu esqueci. A aluna aqui presente me perguntou, professora, o que é uma lei seca? Por que estudar a lei seca? A lei seca, Constituição, é você pegar a Constituição Federal, entrar no site do Planalto, ver que tem o preâmbulo, 250 artigos e 114 no parte permanente e 114 na transitória. É só o artigo de lei. Não tem comentário de ninguém. Não tem o que pensa Pablo Stolze, não tem o que pensa Natália Masson, não tem o que pensa Pedro Lenza. Em contrapartida, você tem Constituição comentada. Artigo 1º. A pessoa vem, comenta, traz o que o STF pensa, traz o que cai no concurso. Quando você pega livro, por exemplo, direito constitucional, que nós temos, você vai ver que os livros de direito constitucional hoje são assim. Então, isso são livros, doutrinas, que a gente chama doutrinador comentado. A lei seca é puro artigo da lei. Você pega o Código Civil, artigo 1º, está lá. Artigo 2º, artigo. Para você ir
para uma doutrina, você precisa saber a lei seca, precisa saber o que o código diz. Por exemplo, eu não sei se vocês já se acostumaram a falar de banca. Existe uma banca que é chamada FCC, Fundação Carlos Chagas. Você não faz prova da FCC se você não souber a lei seca. Ela vem lá certinho com o artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel, da União dos Estados e Distrito Federal. Está lá, igualzinho. Isso é lei seca, tá? Agora volto. Então, quanto à origem, nós temos constituições que podem ser promulgadas. Constituições promulgadas é sinônimo de Constituição popular, de Constituição democrática. Houve a participação do povo. Em contrapartida de outro giro, como falaria meu chefe na defensoria, nós podemos ter constituições outorgadas. Outorgar é impor, tá? Por que eu perguntei para vocês? Quantas constituições nós já tivemos? Além de amar direito, eu amo história, ainda tenho, né, o anseio de fazer mais 2 faculdades. Eu já sou formada em hotelaria, sou formada em direito, quero terminar meu doutorado, passar no meu concursinho para eu ganhar bem, claro, ter minha estabilidade, mas eu almejo 2 faculdades, de história e de letras. Então, vamos aqui só um pouquinho na história que pode ser que caia para vocês e venha no tópico do edital. Evolução histórica das constituições do Brasil. Vamos nos ater ao Brasil. Como eu já disse na aula de hoje, nós fomos colônia de Portugal. Até 1822, quando Dom Pedro I, então, foi lá, deu o grito da independência. Antes de 1822, como nós éramos, né, colônia, subordinados a Portugal, nós vivíamos com as leis portuguesas, que eram as ordenações filipinas, manuelinas, afoncinas. Nós não tínhamos a nossa lei, a nossa Constituição, a nossa lei maior própria. Como ficamos independentes, necessário se faz ter uma Constituição do Estado. E isso ocorreu no ano de 1824. Só que vocês têm que tomar cuidado com uma coisa. Que coisa? Dom Pedro I, inicialmente, e ele era muito bem quisto pelo povo, ele foi lá e organizou uma Assembleia Constituinte para fazer a Constituição. Só que aí ele pensou, gente, eu sou o monarca, eu sou o imperador, eu não preciso de Assembleia Constituinte, um discutindo que vai ter isso, outro discutindo que vai... Não, foi lá e outorgou. Então, a nossa primeira Constituição, ela é uma Constituição o quê? Outorgada, imposta, tá bom? Primeira Constituição do Brasil, 1824, outorgada. E esta Constituição, gente, tem algumas peculiaridades. Primeira peculiaridade. É a primeira e a única Constituição no Brasil a prever 4 poderes. Tinha o poder legislativo, que nós vamos estudar ainda, o poder executivo, o poder judiciário, mas tinha o 4º, e o maior de todos, o poder moderador, que concentrava nas mãos do imperador, Dom Pedro I, que mandava nos outros 3 poderes. Além dessa peculiaridade, nós tínhamos outra. A religião católica como religião oficial do Brasil. Estampado já no início. Professora, empolguei, gostei demais. Quero estudar todas as constituições. Vai no site do Planalto, Legislação Histórica, você encontra todas as constituições e você pode ler uma a uma, tá bom? Fica a dica. Aí está. Então, são esses 2. Por que eu falo isso, gente? Porque hoje vocês sabem que nós vivemos num Estado laico. O que é um Estado laico? Sem religião oficial.
E isso desde 1889, com a proclamação da República, tá? Que houve a dissociação da Igreja para o Estado, com o Estado. Esse Estado laico, ele vai aparecer na prova para vocês como Estado leigo. O que é um Estado leigo? Que não tem religião oficial, que é nossa. Ou ainda não confessional, porque não confessam uma religião oficial. Aceita-se todos. Inclusive, aceita quem não tem religião. Tá? Mas está aqui. 1824, Império. Eis que acontece um fato importantíssimo que meus alunos adoram, porque é feriado, para não ter aula. 15 de novembro de 1889. O que nós tivemos no Brasil? Proclamação da República. Muda a forma de governo, que eu falo disso para vocês. Monarquia passa a ser o quê? República. Muda-se forma de governo, não pode-se continuar com a mesma Constituição, que é uma Constituição o quê? Monárquica. Teremos, então, uma outra Constituição, no ano de Segunda do Brasil, Primeira da República, tá? 1891. 1891. E essa Constituição, diferentemente da primeira que fora outorgada, ela será o quê? Promulgada. Tanto é assim que um dos grandes nomes, aí uma biografia, para de ficar lendo biografia de ator da Rede Globo. Uma biografia para vocês lerem, Rui Barbosa, o grande nome da Constituição de 1891. Fora, então, promulgada. E é a Constituição que vai mudar a forma de governo. Antes monarquia passa a ser república. Vai mudar a forma de Estado, que eu falo com vocês na próxima aula, de unitário para federação. Dentre outras mudanças. Então, fora o quê? Promulgada. Ocorre que fora implantada a república, começa-se aquela política dos governadores, que também ficou conhecida como café com leite. Por que café com leite? Ora estava São Paulo no poder, alguém de São Paulo que representava o café, ora estava alguém de Minas Gerais que representava o leite. E o restante do Brasil, o quê? Esquecido. Eis que no sul do país surge um grande nome, conhecido como pai dos pobres. Quem? Quem é ele? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas sobe ao poder em 1930. E aí ele não poderia continuar com essa Constituição da Primeira República. Então ele vem no ano de 1934 e promulga uma nova Constituição. A primeira Constituição a trazer direitos sociais, jornada de trabalho, para nós mulheres, importantíssima, não devemos esquecer de forma alguma. Por quê? Exatamente, direito ao voto. Só nessa Constituição que nós conquistamos. Mas cuidado, o direito ao voto para as mulheres estava previsto antes, em 1932, no Código Eleitoral. Constitucionalmente, que foi em 1934, tá bom? Getúlio Vargas sobe ao poder, humilde, pai dos pobres, trazendo direitos sociais, jornada de trabalho. Como que é? Dê-lhe o poder e conheça-o. Pura verdade. Com medo de perder o poder, o que ele instaura no Brasil? O Estado Novo. E o Estado Novo, extremamente ditatorial, você acha que ele ia continuar com a Constituição democrática? Claro que não. Vem a quarta Constituição, de 1937. Não promulgada, mas sim outorgada. Imposta, intervencionista, o Estado ali presente, outorgada. Como vocês sabem,
Getúlio Vargas foi o que mais permaneceu no poder, porque ele fica de 30 a 45, sai, volta, né, 51, suicida-se em 53, 54. Sei lá eu, quando que ele morreu. Mas morreu. Ó, se não morreu lá, morreu por idade. Ah, tá. Outorgada, certo? Como ele sai do poder em 45, o Brasil passa por uma redemocratização, e aí nós teremos uma nova Constituição, a quinta do Brasil e quarta da República, que é de 1946, que será uma Constituição o quê? Promulgada. Tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. 64, golpe militar. E é bom que eu não estou dando aula agora para a polícia, porque na polícia aí a gente tem que pensar 1000 vezes, falar em golpe militar. Foi golpe militar. Com os militares no poder, não vamos continuar com a Constituição democrática promulgada. Vamos ter uma Constituição o quê? Outorgada, que é de 1967. Essa Constituição passa-se por uma emenda constitucional, mas não é qualquer emenda. É a famosa emenda número 1 de 69. Só que essa emenda vai reformular toda a Constituição. Por isso que ela é conhecida como uma outra Constituição, que é a 7ª. 1969, emenda constitucional número 1, também outorgada. Parece brincadeira, gente, mas prova pode trazer assim. A Constituição de 1937 foi promulgada ou outorgada, sabe? Outorgada. Eis que Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro de 1989, diz: eis aqui a Constituição Cidadã. A Constituição de 1988, que está em vigência, promulgada. Olha que curiosidade, criança. 8 constituições no Brasil, certo? Eu fiz igual a minha cara, né? Porque era para arrumar as cores certas. Quantas constituições outorgadas? 1, 2, 3, 4. Quantas constituições promulgadas? 1, 2, 3, 4. Está empatado. Espero que as próximas sejam promulgadas, porque o Brasil é o país da Constituição. Para vocês terem uma ideia, nós temos 8 constituições. Estados Unidos da América, por curiosidade, quantas constituições? 1, intacta. Atual como nunca, de 1787. Por quê? Porque ela só trouxe o que é realmente constitucional. Mas deu para entender o que é uma Constituição promulgada, outorgada? Quantas foram as constituições? Ainda dentro dessa classificação. Nós ainda temos uma Constituição que ela é classificada como cesarista. O que é uma Constituição cesarista? Ela não é nem promulgada, ela não é nem outorgada. Ela é feita porque cesarista, do czar, do César, daquele que detém o poder, lembra de César, em Roma, essas coisas? Só que para que ela possa ter vigência, ela precisa ser o quê? Ratificada pelo povo. Mas é uma ratificação daquela. Se eu fiz, você, povo, agora é chamado, mas você vai fazer o quê? Vai ratificar. Porque você não vai querer ir contra o quê? Contra o rei. Só para falar que houve a participação do povo. Só para falar que houve a participação do povo. Tá? E, por fim, nós temos uma outra Constituição que provas amam de paixão, que é a famosa Constituição Pactuada. Vocês estão em aula, então vocês não assistiram. Essa semana passou Robin Hood, Amo de Paixão. O livro é melhor do que o filme. Professora, o que tem a ver Robin Hood?
Vocês já prestaram atenção? Não. Lá em Robin Hood, vai ter um rei chamado Rei Ricardo Coração de Leão. Rei Ricardo Coração de Leão, porque todos eles tinham epítetos. Era rainha tal a virgem, rainha tal o vingador, rei tal o vingador, príncipe tal o belo. Sempre assim, né? Então, Ricardo Coração de Leão, que parece em Robin Hood, nada a ver, né? Só eu com meus devaneios. Ele é irmão de João Sem Terra. Quem é João Sem Terra? Vocês já ouviram falar? Professor, o movimento do MST? Claro que não. João Sem Terra, gente, ele é um rei lá na Inglaterra, no século XIII. E ele é um rei que gosta muito de guerrear e de matar, inclusive seus próprios irmãos. E uma das punições dele, justamente para ele assumir o poder, foi os pais retirarem dele as terras que ele tinha por herança. Porque ele tinha, né? Lá você sabe que é tudo, agora até que não, né? Mas nessa época era. E aí ele ficou com esse nome, João Sem Terra, é o nome dele, o João Sem Terra. E João Sem Terra, ele tributava o povo sem dó, para ele ter dinheiro para a coroa, para ele ter suas extravagâncias, para ele guerrear, a guerra é cara. E eis que, nessa época, começa-se a ascender quem? A burguesia. Porque só tinha quem? A nobreza, que era representada por ele, o clero, que vocês podem ver que todo filme vai ter a igreja católica poderosa lá, sou católica, e aí eu cito, né, poderosa, o Papa, lá tudo, né, em conluio ali. E aí começa a surgir essa nova classe, pegou e falou assim, epa, tá errado. Por que só nós que temos de pagar esse tempo todo? Nós também queremos ter alguns direitos. E aí surge, por exemplo, devido ao processo legal. Se eu estou sendo processado, eu quero saber por quê. E aí, então, eles pactuam essa Constituição, que é chamada de Magna Carta. Importantíssima, que vocês vão ouvir falar nos livros de direito. A Magna Carta. É o exemplo do rei, olha o nome do rei, gente. João Sem Terra. Professora, nessa época já tinha o PT. Não. Ano, importantíssimo, ano 1215, século XIII. Por que é século XIII? Tem criança do direito que erra, mas me dá vontade de chutar a canelinha deles. Eu sou do direito humano nesse. Porque século, gente, é contado do zero. Do 0 a 1 é século 1. De 1 a 2, século 2. Então, se é 1200, é século XIII. Agora nós estamos o quê? 2022, século 21. Não é século 20. Aprendi isso na história, lá em 1999, com a professora Vera Lúcia, no Liceu Cuiabano, quando cheguei aqui em Cuiabá. Bora. Bora, criancinhas? Quanto à origem, ok? Apagando. Tá tudo aqui, ó. No material. Só não coloquei. Ave, agora essa aqui é punk. Apagando tudo, tá? Gente, como vocês não sabiam da aula... Vai? Ah, então tá bom. Então eu venho. 8 horas da manhã, né? Então tá jóia. Gente, venham comigo. Nós temos uma outra classificação que é quanto a estabilidade. Também conhecida quanto a mutabilidade, quanto a maneira de mudança do texto constitucional. E aí, a primeira classificação que eu coloco para vocês é uma Constituição imutável. O que é isso? Que não mudou. Do jeito que nasceu, ficou. E para fins de prova,
as provas trazem 2 exemplos, que é o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Está lá até hoje, do jeito que foi confeccionado o Código de Hammurabi, que eles consideram como uma constituição da época, está lá, ficou. E ainda o quê? A lei das 12 tábuas, que foram grafadas nessas tábuas. Mas isso lá para a época, porque agora não se fala mais em Constituição imutável, tá? Nós ainda temos Constituição transitoriamente imutável. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê? Porque a nossa primeira Constituição, a de 1824, tem um artigo, que é o artigo 174, que vai falar que, se passado 4 anos, depois de jurada a Constituição do Brasil, Brasil ainda com Z, se conhecer que algum dos seus artigos merece reforma, se fará proposição por escrito, a qual deve ter origem na Câmara dos Deputados e ser apoiado pela terça parte deles ainda com 2 L's. Eu tirei hoje lá do site do Planalto. Por que ela é transitoriamente imutável? Porque tinha de esperar quanto tempo? 4 anos. Então, durante 4 anos, ela não pode ser o quê? Modificada. Não pode ser modificada. Fale. Então, agora que eu falei, eu fui tentar lembrar, não estou conseguindo. Também. Mas é lá do povo, não me recordo ao certo, mas não vou nem falar. Muito antigo, muito antigo. A gente estuda lá em História do Direito, né? Quando a gente estuda lá, direito romano, essas coisas, mas não é de lá, é antes. Tá? Mas eu vou pesquisar, trago para você na próxima, sem problema algum. Tá bom? Constituição fixa ou silenciosa. O que é essa Constituição? Ela diz que a Constituição pode ser sim o quê? Modificada. Porém, por aquele órgão que a criou. Imagine se isso fosse previsto na nossa Constituição. Ela não seria mais modificada, até porque o expoente maior era quem? Ulisses Guimarães. Ele, vocês sabem o que aconteceu com Ulisses, né? Morreu num trágico acidente aéreo, qual não encontrou-se o seu corpo. Aí, da Babilônia, exatamente. Babilônia é hoje atual Iraque? Tá. Consulta o Google. Pesquisa Google. Viu? Babilônia atual Iraque. É de lá. Então, tem essa classificação. Rígida é a nossa Constituição de 88. E por que a nossa Constituição de 88 é rígida? Olha só. A nossa Constituição pode ser modificada? Pode, já passamos de 100 emendas. Por isso que muitos falam que a nossa Constituição é uma colcha de retalho. Uma colcha de retalho. E por que então, professora, que ela é rígida? Rígida dá a entender, então, que ela não pode ser modificada? Não. Senão ela seria o quê? Imutável. Só diz que é rígida. As leis ordinárias, que são as leis comuns, como a lei ordinária, a lei complementar, o processo legislativo de criação e de modificação é simples. Nós temos, vocês vão ver comigo, o Congresso Nacional, lá em Brasília, lindo, que aparece todo dia nos telejornais. E lá nós temos 2 casas. A professora é ótima de desenho, tá, criança? Uma cúpula voltada para cima e uma cúpula voltada para baixo. É bicameral. Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Qual é a Câmara, qual é o Senado? Raciocínio lógico. Por quê?
Ela tem mais deputado, isso é verdade. Exatamente. A Câmara hoje, vocês vão estudar isso comigo ainda, tem 513 deputados federais, tá? Mínimo 8, máximo 70. 8 Mato Grosso, 70 São Paulo. Tem 513 deputados. Fechado é o Senado. Senadores, nós temos 81. É número fixo. Cada unidade federativa elege 3 senadores. Tá? Vocês ainda vão aprender comigo. Fiquem calmos, não se desesperem. Mas Oscar Niemeyer... Ai, consegui falar. Que lindo. Ele era um gênio. E ele pensou o quê? Eu vou construir uma com a cúpula para cima, ou a esfera para cima, e outro para baixo, e tem explicação. A Câmara dos Deputados é a casa do povo. Os deputados federais representam o povo, tanto é que é proporcional ao número de habitantes. Mato Grosso tem 8, mínimo São Paulo, que tem mais habitantes, tem 70. Agora, o Senado Federal tem a cúpula para baixo, por quê? Porque ela representa os estados e o Distrito Federal. É essa a explicação. Aberto, venha povo até mim, tanto é que tem iniciativa popular, o projeto começa onde? Na Câmara. Projeto de lei de iniciativa popular começa na Câmara dos Deputados. Tá? Casa do Povo representa os estados. Tanto é, gente, que não aí meus devaneios, a aula não rende. Mas veja, para deputado federal pode renovar todos os deputados. Para o Senado, não. Você já prestou atenção que você vota uma vez para um senador, passa 4 anos, você vota para 2 senadores, de 4 em 4 anos, e o mandato de senador é diferente, é de 8 anos? Por quê? Porque não pode ficar sem ninguém representando os estados. Tem que ficar sempre um lá, aguardando os outros. É interessantíssimo, né? Esqueci de dar dica para vocês, estudantes de sucesso. Parem de assistir Netflix. Tem um canal ótimo para vocês assistirem. 4. TV Câmara. Tem documentários excelentes. TV Senado. TV Justiça. Julgamentos do STF. E ainda TV Brasil. Fica a dica. Bora. Por que a nossa Constituição é rígida? Porque uma lei ordinária, uma lei complementar, que é uma lei comum, para quem não é do direito, tá? Ela é votada aqui, uma única vez, passa para cá, se for aprovada, ok, vai para o presidente da República, que vocês vão aprender isso comigo, chama processo legislativo, sancionar ou vetar. Ok. Para uma lei ordinária, requer maioria simples. O que é uma maioria simples? Pego o que está lá, por exemplo, aqui tem 3, 6, 7. Maioria simples aqui, 4. É o número dos presentes, maioria mais 1. Certo? Para a lei complementar, é maioria absoluta. Nós teríamos de pegar quantos alunos que tem aqui? 40. Então, maioria absoluta seria 21. Para modificar a Constituição, a emenda constitucional, ela tem de ser votada 2 vezes na Câmara dos Deputados, 2 vezes no Senado Federal. Aqui, ela é votada uma vez, tem de obter o quórum de 3/5. 3/5 equivale a 60%, gente. 60%. Votou o primeiro turno, obteve 60%? Aguarda, vota o segundo turno. Votou 2 vezes, vai para o Senado, se começou aqui na Câmara. Vota o primeiro turno, 60%, 3/5, perdão, dos 81 senadores. Conseguiu? Mais uma vez a votação. E quem promulga não é o presidente da República. Questão que a minha irmã errou na prova oral de cartório. Quem promulga a emenda constitucional? Vai ela, presidente da República. Lei complementar, lei ordinária. Nervoso. Quem promulga? Mesa das respectivas casas, Câmara e Senado. Ou seja, a nossa Constituição é rígida, não esqueçam disso. Porque para ela ser alterada,
ela passa por um processo legislativo mais árduo, mais solene, mais dificultoso que para as leis normais. Entenderam? Então, prossigamos. Ainda tem a Constituição, que ela é chamada de flexível. Olha só, não basta você estudar, você tem que ser artista plástico. Se vocês começarem a fazer exercício, vocês vão encontrar uma questão, gente, que eu não lembro de que banca é. A questão trouxe para você classificar a Constituição. Dois desenhos. E você tinha de interpretar. E a pergunta era: uma dessas constituições é flexível e outro desse desenho, a Constituição é rígida. Qual que é flexível e qual que é rígida? Não, só tem esses desenhos. Uma é uma reta, a outra é uma pirâmide. Classificação da Constituição. Aí pergunta, aqui tá. Não, tá assim. Aí ele fala assim, letra A. 1 é flexível, 2 é rígida. Letra B. 1 é rígida, 2 é flexível. Letra C. 1 é semi-rígida, 1 e vai classificando. Uhum. Olha só, o que é uma Constituição flexível? É esse modelo aqui. É uma Constituição que obtém ali as normas, mas as normas são modificadas por uma lei ordinária, por uma lei complementar. Não precisa ser por emenda à Constituição. Por quê? A Constituição Federal e as demais leis encontram-se no mesmo patamar. Essa é uma Constituição flexível. Se tivéssemos uma Constituição flexível, por exemplo, hoje um artigo dela poderia ser modificado por uma lei ordinária. Não teria problema algum, porque ela seria o quê? Flexível. Mas a nossa Constituição não é flexível. A nossa Constituição, ela é o quê? Rígida. Ela encontra-se no ápice. E para mudá-la só por emenda à Constituição, respeitando ainda as cláusulas pétreas que nós vamos ver nas próximas aulas. Claro que tem. Direto. Constituição, né? Olha só, gente. Aqui, ó. Flexível. Modificação por processo legislativo comum, ordinário. Tem outra Constituição que ela é transitoriamente flexível. Ou seja, por determinado tempo, uma lei pode modificar, uma lei comum pode modificar a Constituição. Passou aquele tempo, não se pode mais. Tá? Ainda temos a semirrígida. Isso eu quero que vocês tomem cuidado. Por quê? Porque eu trouxe a Constituição de 1824 como 2 exemplos. Ela é transitoriamente imutável. Durante 4 anos ela não poderia ser modificada. Só que ela é semirrígida. Por quê? Porque nós temos outro artigo, que é o artigo 178, que diz: é só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos individuais dos cidadãos. Tudo que não é constitucional poderá ser alterado sem as formalidades referidas. Olha que interessante. Ou seja, o que era constitucional é isso: direitos políticos, poderes políticos. Isso é constitucional. Para mudar é mais difícil. Lá na própria Constituição vai falar. Agora, as outras normas, não. Pode ser mudada como se fosse uma lei ordinária. Então, cai o quê? A classificação da Constituição de 88, que é rígida. E ainda pode aparecer para vocês essas duas. A transitoriamente imutável, porque a Constituição de... nós tivemos exemplo na Constituição de 1824, e ainda a semirrígida. Tá? Ou seja, umas leis, elas precisam respeitar um procedimento mais difícil, e outras não, como se fosse lei ordinária. Certo? Próximo, terceira classificação.
Quanto à forma, a Constituição pode ser, e aqui tem um BO, escrita ou não escrita. Qual que é a nossa de 88? Escrita. Todas as nossas constituições foram escritas, todas. O que quer dizer uma constituição escrita? Você pega o texto, você pega a Constituição, está tudo lá, num único documento. Único documento. Único documento. Tanto é que você chega ali na livraria, eu esqueci de falar, eu tenho uma síndrome que chama síndrome do olho seco, e a minha síndrome do olho seco é grave. Eu pingo colírios diária, praticamente, já estou sentindo dor, então eu não leio. Computador, para mim, é terrível. Celular, eu tenho de evitar, por causa dessa síndrome. Mas você que lê, abre tudo mais. Então eu leio livros mesmo. Você pode chegar, por exemplo, numa livraria hoje e falar assim, eu quero a Constituição. Eles vão te vender uma Constituição desse tamanhinho ou assim. Ou se você visitar a Assembleia Legislativa, você ganha. Sério, prof, sério. Ou visitar a Câmara ou o Senado, eles te dão de presente, né? A Constituição. Mas você vai lá na livraria, na biblioteca, ou na livraria. Eu quero a Constituição. Eles vão te dar um único texto. Está aqui. Não é o vade-mecum, é a Constituição, que é ótimo vocês terem. Chama Constituição de bolso. Tá no ônibus. Tá na fila, né? Qualquer parte que você vai hoje tem fila. Lê a lei seca, lê a Constituição. Está ali. É um único documento. Tome cuidado com essa classificação. A não escrita quer dizer que ela não tem redação? Falso. A não escrita, gente, quer dizer que não é um único documento. São diversos documentos que vai dar origem à Constituição. Exemplo clássico. Fala-se da Constituição da Inglaterra, mas não é da Inglaterra, é do Reino Unido, da qual a Inglaterra faz parte, do qual a Inglaterra faz parte. Porque lá, gente, a Constituição deles não é igual à nossa, minha filha. Tem coisas da Magna Carta de 1215 que vale. Tem coisas do Petition of Direito do século XVII que vale. Tem coisa do século XVII, tem coisa do século XVIII, tem coisa do século XIX, tem coisa do século XX. Tem coisas escritas em documentos e tem coisas que foram construídas pelo costume, que é chamado de consuetudinária. O que é algo consuetudinário? Relativo a costume. Então, você vai chegar lá e falar assim, me dê a Constituição, que eu vou ver. Minha filha, você vai ter de fazer uma pesquisa histórica, que eles têm leis lá do século XIII que estão em vigor. Isso que é Constituição não escrita. E aí que está a pegadinha. A Constituição não escrita não quer dizer que não há um texto escrito. Quer dizer que o texto constitucional está em diversos outros documentos. Entenderam? Tanto é que está aqui no material de vocês, ó. Fontes normativas diversas. Pode ser escrita, pode ser o costume, épocas diferentes. E é a Inglaterra. E eu tive a felicidade de ter um aluno que estudou lá. Certo? Outra classificação. A nossa é escrita, sempre foi. Quanto ao modo de elaboração, as constituições podem ser dogmáticas, também chamada de ortodoxa ou histórica. Ao modo de elaboração. Dogmática ou histórica. Constituição nossa de 88. Histórica, dogmática, ortodoxa. Por que ela é dogmática? Por que ela é ortodoxa?
porque ela pegou o que estava acontecendo na época e colocou ali no texto constitucional. O que é uma constituição histórica? Exemplo clássico, Inglaterra. Vai sendo construída gradativamente. Todos aqueles textos anteriores têm valor. Texto da nossa Constituição de 1969 tem valor? Nenhum. Constitucional, nenhum. De 67, tem valor? Não. Tem valor para mim, que vai fazer mestrado, e acha professor doido que manda você ler a Constituição inteira. Né? Para quem vai fazer doutorado em direito constitucional. É esse valor. Valor para critérios do quê? De estudo, mas para critério jurídico, não tem. Se a nossa fosse histórica, nós íamos resgatar algo lá de 1824. Porque as nossas constituições, à medida que elas foram sendo promulgadas, elas revogaram as anteriores. E as históricas podem até revogar, mas revogar parte, não revoga tudo. Tá? Então está aqui, ó. Quanto ao modo de elaboração, dogmática elaborado em ocasião certa. Nós temos ocasião certa? Temos. Já falei para vocês. 5 de outubro de 1988. Histórica, fruto da evolução jurídica e histórica. Está lá, 1800, 1200 e pouco, 1200. Tem uns documentários, gente, por isso que eu falei para vocês, tanto na TV Câmara quanto na TV Senado, sobre algumas constituições interessantíssimas. Eu falei da nossa Constituição, que tem o quê? 250 artigos na parte permanente. Existem países que, esqueci o nome, acho que é Índia, será? Que a Constituição ultrapassa 400 artigos. Dos Estados Unidos, por curiosidade, salvo engano, só tem 12 artigos. E está desde 1787. 1787. É riquíssima essa parte. Quanto à extensão. As constituições, elas podem ser analíticas, também conhecidas como prolixas, ou elas podem ser sintéticas, também conhecida como concisa. São sinônimos. O que é uma constituição analítica, prolixa, extensa, larga? Que tem muitos artigos. Só da gente pensar que tem de estudar, ler todos os artigos da Constituição, a gente já desanima. É desanimador. Você não consegue. Olha que eu sou louca por leitura. Chega um momento que você não entende mais nada. Embaralha tudo, de tanto artigo que é. Diferente de você pegar a Constituição dos Estados Unidos da América e ter 12 artigos. Então, a nossa Constituição de 88 é uma Constituição o quê? Analítica. Não só de 88. Todas as nossas constituições, pode ir lá, tem mais de 100 e poucos artigos. Tá? Então, ela é analítica. O problema é que alguns alunos, às vezes, esquecem do português, e aí, né, analítico é prolixo, é longo. Imagina aquela pessoa que fala, professora Sheila Maria. Né? Mas eu sei ser sintética, eu sei ser concisa, né? Mas aí tem aquelas pessoas que são concisas, que são sintéticas. Você faz uma pergunta, ela responde sim ou não. Prolixa, você faz uma pergunta, ela fala sim, porque disso, porque daquilo, porque do porquê, porque do porquê, do porquê, do porquê. É a nossa Constituição. Vai indo, que até cansa. Tá? Olha, essa classificação é quanto ao quê? Extensão. Extensão, ó. Largo, curto. Largo, analítica, nossa Constituição. Curto, conciso, sintético. Prossigamos. Quanto ao conteúdo, e aqui eu volto para o Carl Schmitt. Quanto ao conteúdo, a Constituição, ela pode ser material ou ela pode ser formal. O que é uma Constituição material? É aquela que traz somente matéria constitucional, assunto constitucional. E o que é matéria e assunto constitucional? A divisão de poderes, os direitos e garantias individuais, a estrutura do poder em si. E mais,
pode ser que a matéria esteja dentro da Constituição ou fora da Constituição. Vai ser constitucional. Agora, uma Constituição formal só é constitucional aquilo que está dentro da Constituição. E não importa se é sobre matéria constitucional ou não. Qualquer assunto que estiver dentro da Constituição será constitucional. Imagine, então, um devaneio da professora Sheila Maria, que coloca lá que os animais, né, que muitas pessoas tratam como se fossem verdadeiros filhos, que os animais irracionais serão equiparados aos filhos. Se tiver na Constituição, será o quê? Constitucional. Constitucional. Entenderam? Aqui, ó. Quanto ao conteúdo, nós temos Constituição material, que é matéria constitucional, e formal. São constitucionais porque estão inseridas no texto constitucional. Exemplo, nossa Constituição de 88. Tem muitos assuntos ali que não diz respeito à estrutura. Mas como nós viemos de um pós-ditadura militar, eles quiseram colocar tudo quanto possível na Constituição para justamente ser matéria constitucional, ser difícil de ser modificado. Temos uma outra classificação. Quanto à finalidade, as constituições podem ser garantia, balanço ou ainda dirigente. A Constituição garantia, e tome cuidado para não confundir com a dirigente, que aqui no Brasil é conhecida como Constituição garantia. A garantia em si é uma Constituição o quê? É uma Constituição quadro. É uma Constituição que vai restringir o poder do Estado, até para isso que surgem as Constituições, só que vai criar esferas de não ingerência do poder público na vida dos indivíduos. É uma Constituição que ela é voltada ao quê? Ao passado. Ela preocupa-se muito com o passado. Então, para que esse passado não retorne, nós temos esse tipo de Constituição, que é chamado de Constituição quadro. E nós temos Constituição balanço, que é uma Constituição registro. O que é isso? Foi muito utilizada pela União das Repúblicas Soviéticas. Como eles implantaram o socialismo e eles tiveram uma Constituição, a cada mudança implementada, eles faziam um registro. Para se ter um balanço do quê? Para se ter um balanço desse regime socialista. Está aqui, Constituição balanço. Constituição registro, própria dos regimes socialistas. Ela volta para o presente, que era o presente delas. E nós temos constituições voltadas para o futuro, que é conhecidas como Constituição dirigente. Para isso, ela traz garantias, como a nossa Constituição do quê? De 88. Vocês vão perceber que nós temos várias garantias dentro dessa Constituição e muitos programas lançados para o futuro, como, por exemplo, instituição de defensorias públicas, que ainda não tinha lá em 88, né? Tanto é que os concursos fluíram depois, principalmente da Defensoria Pública da União. Ou outros direitos, né, como a saúde, direito de todos e dever do Estado para todos, sem distinção. Então, é algo que foi voltado para o futuro. Tá? Uma outra classificação, e tomem cuidado. Porque essa palavra nominalista, semântica, normativa, vocês vão encontrar em várias classificações. Aqui é quanto à interpretação das normas constitucionais. Vocês acham que a nossa Constituição é fácil de ser interpretada? Claro que não. Tanto é que tem professor de direito constitucional, tem os livros, temos o STF, que interpreta a nossa Constituição. Por quê? Porque as normas não são precisas.
Se elas fossem precisas, não precisariam o quê? De interpretação. Mas isso, na atualidade, é impossível em qualquer país. E não é questão de saber a linguagem, é porque a sociedade ela é mutável, ela muda. Para vocês terem uma ideia, a nossa Constituição de 88 está lá escrito homem e mulher. Para o casamento, não está? O STF interpreta. Peraí, gente, pode ser para pessoas do mesmo sexo. Né? Então, a nossa Constituição, gente, quanto à interpretação, tome muito cuidado, ela é semântica. Por quê? Porque ela precisa ser de interpretação. Aqui está. Nominalista. Normas precisas e inteligíveis. Semântica. O texto exige a aplicação de métodos interpretativos para a compreensão, que é o nosso caso. Tá? Essa outra classificação vai trazer a palavra de novo. Semântica, nominativa, mas tomem cuidado. Aqui não é em relação à interpretação. Aqui é em relação à correspondência com a realidade. É um critério que se chama de ontológico, do Karl Loewenstein. Ou seja, é a correspondência da Constituição com a realidade. E ele subdivide em 3. Em normativa, em nominativa e ainda semântica. Semântica. E ele vai dizer que uma Constituição normativa, para o critério ontológico, é uma Constituição em que há harmonia entre o texto constitucional e a conjuntura política e social. É a Constituição dos Estados Unidos da América, gente. Tanto é que ela não fora o quê? Revogada até hoje. Está lá, desde 1787. E os estudiosos do direito constitucional dizem que ela está mais atual do que nunca. Porque há essa harmonia. Porque eles só trouxeram estrutura estatal ali. Nominativa. Não há harmonia entre a realidade política e social do Estado, porém, tem-se a pretensão do quê? De atingir esse Estado. Ainda não é normativa, mas ela é o quê? Nominativa. Quer atingir esse Estado. E, por fim, nós temos a Constituição semântica, que não tem a pretensão nenhuma de albergar a realidade, que foram as nossas cartas. As constituições outorgadas, elas também recebem o nome de Carta Constitucional, tá? Carta de 1937, de 1967, de 1968. Alguns chamam a Constituição de 88 de Carta Constitucional. Não, de forma alguma, é Constituição mesmo, porque ela fora promulgada. E nós, né, são constituições que existem, mas elas são semânticas no sentido do quê? De não trazer nenhum amparato com a realidade atual. Está lá para se chamar de Constituição, mas quem manda é quem está no poder. Não respeita o que está escrito na Constituição. Nós temos quanto à ideologia. E quanto? Nominativo. Aqui, no final eu coloco a classificação total de 88. Quanto à ideologia, tome cuidado. Quanto à ideologia, ela pode ser conhecida também como dogmática. E nós já vimos uma classificação aqui hoje. Olha só, volta aqui para vocês, ó. Quanto ao modo de elaboração, ela pode ser dogmática ou histórica. A nossa, ela é dogmática, tá? Agora, quanto à ideologia, ou seja, já falando que ela é dogmática, ela pode ser eclética ou ela pode ser ortodoxa. Onde que vocês ouvem essa palavra eclética? Na vida de vocês. Não, mas em que momento? A pessoa só usa eclética para música. Quando fala assim, você gosta de que tipo de música? Ah, eu sou eclética.
O que quer dizer que eu sou eclética? Que eu vou do sertanejo à música clássica. Ou seja, ouço de tudo. A nossa Constituição, o que vocês acham? Ela é o quê? Eclética. Ela tem várias ideias. A Constituição de 88, gente. Não falei para vocês que tem os evangélicos, tem os católicos, tem o ruralista, tem disso, tem a bancada dos médicos, tem tudo, inúmeras. Mas nós temos uma outra Constituição que ela pode ser ortodoxa. O que é alguém ortodoxo? Você vai conversar com a pessoa e fala assim, meu Deus do céu, mas nós comuns falamos cabeça dura. Mas a pessoa mais avançada na linguagem vai falar que aquela pessoa é tão ortodoxa. Ou seja, ela é daquele jeito, ponto final e acabou. Não adianta você falar. É o que acontece, gente, com a Constituição da China. Pensamento único. Entenderam? Então, quanto à ideologia, que também é chamada quanto à dogmática, tome cuidado. Pode ser eclética, também chamada de heterogênea, éter diferente, né, ideias diferentes, ou ortodoxa. Quanto à unidade documental, nós temos constituições que são orgânicas, que é a nossa, um único documento, e nós temos constituições que são inorgânicas, ou seja, está em diversos documentos. Onde que nós vimos essa classificação aqui? Quanto à forma. Pode ser escrita, está em um único documento. Aqui é só para mudar o nome da classificação. Aqui é unidade documental. Olha que já fala em unidade. Se é num único, ela é orgânica. Se ela é em diferentes, que seria não escrita, ela é o quê? Inorgânica. Quanto ao sistema, nós temos constituições que são principiológicas, que pautam-se nos princípios, e nós temos constituições que são preceituais, que pautam nos preceitos, nas regras. A nossa Constituição de 88, ela é o quê? Principiológica. É só você pegar, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, que é um princípio. E aí a Constituição traz no seu texto constitucional e acaba sendo uma regra. A nossa é principiológica. Quanto ao local de decretação, essa aqui é muito boa. Nós temos heteroconstituição e autoconstituição. A nossa é a autoconstituição, feita pelo povo brasileiro para viger no Brasil. Ué, professora, não é assim? Não. A Constituição da Nova Zelândia foi feita onde? Na Inglaterra. Pelo parlamento inglês. E eles também fizeram a Constituição da Austrália e também fizeram a Constituição do Canadá. Sério, prof, sério. É heterocomposição. Feita por um outro estado, com letra maiúscula, um outro país, para produzir efeitos noutro país. Todas nossas foram autoconstituição. Mas imaginem que antes, se nós tivéssemos uma Constituição aqui feita por Portugal, aí seria heteroconstituição. Tá? Mas você já vai... me abandonou. Odeio o abandono. O abandono é triste, causa depressão, vai ao fundo do poço, que é úmido e escuro. Pode ir. Tá aqui, ó, gente. Heteroconstituição. Constituição elaborada por outro Estado ou organismo internacional, exemplo, Nova Zelândia. Por que Nova Zelândia? Porque a Constituição dela fora feita pelo parlamento inglês, tá? Autoconstituição. Constituição elaborada dentro do próprio Estado para regê-lo, caso do Brasil. Todas as nossas. Classificação da Constituição Federal de 1988. Promulgada. Obrigada. Promulgada. Eu vou falando, né? Quanto o quê, gente? A nossa Constituição, eu estou afirmando, ela é promulgada. Quanto à origem. Rígida.
Rígida é quanto à alterabilidade, maneira de mudança. Escrita, forma. Dogmática. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Assim que vocês têm, para vocês acertarem. Exato. Ao modo de elaboração. Vou mostrar como que as constituições, como que é cobrado em prova, tá? Analítica. Quanto ao quê? Quanto à extensão. Formal. Quanto ao conteúdo. Muito bem. Dirigente. Volta lá. Quanto à finalidade. Exatamente. Semântica. Quanto à interpretação. Nominativa. Critério ontológico. Eclética. Quanto à ideologia, exatamente. Orgânica. Unidade. Principiológica. Quanto ao sistema. Autoconstituição. Local de decretação. Essa é a nossa Constituição de 88, gente. A nossa Constituição de 88, ela é promulgada, ela é rígida, ela é escrita, ela é dogmática, ela é analítica, ela é formal, ela é dirigente, ela é semântica, ela é nominativa, ela é eclética, ela é orgânica, ela é principiológica e é uma autoconstituição. Doutrinária. Professor José Afonso da Silva, que é o Papa do Direito Constitucional, ele só traz 6 classificações. Quanto à origem, quanto à extensão, quanto ao modo de elaboração, agora fugiu. Quanto à alterabilidade, ele só traz 6. Eu peguei da doutrina da Natália Masson, mas ainda não peguei todos. Ela ainda tem mais. Kleber Masson, nenhum. Ambos são de Minas Gerais, ambos são inteligentíssimos, mas não são parentes. Eu perguntei isso a ela quando ela foi minha professora. E ela parece uma Barbie, de tão bonita. Respondam. 1 minuto. Qual letra? A. Por quê? Porque é, né, professora? Melhor jeito de você fazer prova é achar o erro. Não é você achar o acerto. Aí você tem certeza. Você vai anotando que tem erro, aí chega. Eu sou péssima, gente, de prova objetiva. Sabe o que é péssima? Porque eu começo a ler uma coisa, eu já vou para outra, eu não tenho concentração. Mas é verdade. Eu fui fazer uma prova, olha aí. Desculpa. Prova para juiz do trabalho. E aí as questões são extensas. Para você ter uma ideia do MPT, que foi a última que eu fiz, que eu também quero, são 100 questões objetivas. A última prova teve 54 páginas. Tem questão que ultrapassa uma página. Então, você não tem que ter só conhecimento jurídico, você tem que ter conhecimento corporal. Porque chegou na questão 40, eu já não queria saber mais da prova. Eu achei dor que eu nem sabia que existia.
Então, você tem que fazer atividade física até para você aguentar ficar na prova. Mas aí estou eu, fazendo a prova de juiz do trabalho. E aí cai um texto, gente, com erro de português, assim, sem igual. E eu recorri, levei maior pau da banca, mas porque assim eles falaram, não era para você se ater a isso. Olha só, não tem nada a ver com a aula, só para descontrair. Fulano, não tá bom. Era certinho as 3 pessoas. Isso aqui é português fulano, Beltrano e... Vocês já ouviram esse ditado? Fulano, Beltrano e Cicrano. Como que escreve? Não. É cuiabano mesmo. Cicrano. O correto. Pode olhar lá no Volpe. O que é o Volpe? Vocabulário da língua... Volpe. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Dentro da ABL, que é a Academia Brasileira de Letras. É esse Cicrano. Não, mas não tinha nada a ver. Era só para falar. Fulano era empregado doméstico, Beltrano era autônomo e Cicrano era empregado. Só que não veio escrito Cicrano. Veio escrito Ciclano. E a tonta, em vez de fazer a prova, que não tinha nada a ver, eu falei, gente, como que uma prova para juiz do trabalho tem esse erro? Porque o que é este Ciclano aqui? Vocês estudaram, né? Lá em Química, lembra? No 3º ano, quando vocês estudam hidrocarboneto, carbono, de cadeia fechada? Aquele CH2, né? CH2, lembra? Esse aqui é ciclano, né? Se for 4 é butano. Eu empaquei nessa questão. Só pode. E não ia. Aí eu não conseguia interpretar, e aí acabou as outras questões para mim. Pode uma coisa dessa? Não dá vontade de dar uns tapas? Mas daí vocês vão ver um monte, gente, um monte. Sério? Ah, eu paro. Mas vamos lá, só para descontrair, tá, gente? Professora, eu também gostei de língua portuguesa, é linda, né? Na Academia Brasileira de Letras, no site, você encontra o dicionário e também o VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, para você saber como que escreve realmente as palavras, se existe ou se não existe. Para se ter noção, não existe na língua portuguesa a palavra propositalmente, nem propositadamente, tá? É só de propósito. E... Qual que é o feminino de peixe-boi? Não tem? Claro que tem. Tem maior discussão entre os biólogos. Exatamente, né? Os biólogos ou fala que é peixe-boi feminino, é peixe-boi fêmea, né? Peixe-mulher. É o feminino de peixe-boi. Professora Sheila é cultura, volto para a aula. Assinale a alternativa correta a respeito da classificação das constituições, assim que vai cair para vocês. A Magna Carta inglesa, nem precisava trazer inglesa, porque a Magna Carta só foi da Inglaterra, 1215. É um exemplo de constituição denominada de pactuada. Corretíssimo. Quanto à origem, nós temos essa classificação. Tá certo? Obrigada. Letra B. As constituições consuetudinárias são constituições que vêm de costumes. Falou consuetudinário na hora Inglaterra, tá? São aquelas formadas por regras sistematizadas e estabelecidas em um único documento falso. Essas são as constituições escritas. E as consuetudinárias são não escritas. Pode até ter documentos escritos, mas também tem costume. Letra C. As dogmáticas são as constituições resultantes de um lento e contínuo processo de formação, reunindo a história e as tradições de um povo? Não. Essas são as constituições históricas. D.
A Constituição brasileira de 1988 é mista na sua alterabilidade. Falso, ela é rígida. Contendo uma parte plástica. O que é parte plástica? Flexível. Plástico é algo mole, tá? Outra parte rígida e um núcleo super rígido. Não. Nas constituições semânticas, a limitação do poder estatal se implementa na prática, havendo correspondência da sua pretensão com a realidade dos fatos. Falsa. São constituições normativas. Critério ontológico. Tá bom? Próxima. Essa aqui é atualíssima. Não. Essa aqui é quanto o critério ontológico. Correspondência com a realidade. Eu esqueço. São constituições somente no nome. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. As constituições semânticas encontram-se submetidas ao poder político dominante. Sim, são eles que vão lá e fazem essa constituição. Constituindo um documento formal, sim, que embora aplicado, foi criado para beneficiar os detentores do poder, que dispõe do aparato coercitivo do Estado. Eles fazem uma constituição para eles mesmos, né? Não, a cesarista é quanto à origem. A cesarista é uma constituição feita, mas precisa da ratificação pelo povo. O povo vai lá e ratifica. Essa aqui não, é as constituições semânticas. Você vai encontrar esse semântica em relação à classificação, à interpretação, que é a semântica que precisa de complemento de interpretação, ou seja, de outros órgãos. Aqui não é nesse sentido de interpretação. Aqui é no sentido de semântica em relação à realidade. Então, em relação à correspondência com a realidade, é do Karl Loewenstein, que é o critério ontológico. Pode ser normativas, que é igual dos Estados Unidos, que está em correspondência com o político e o social. Pode ser nominativas, que é a nossa, né? Pretende ser normativa. Ou ela ainda pode ser o quê? Semântica. Ela é criada somente para beneficiar aquele que está no poder. Que nós tivemos constituições aqui semânticas, que foram as constituições outorgadas. Né? Vai lá, outorga-se, mas para quê? Para beneficiar quem está no poder. A semântica é aquilo que para o inglês ver. O que é para o inglês ver? É aquilo que você finge que está tudo bonitinho para a pessoa chegar e falar, ok, está ok. Mas na realidade não está ok. Porque isso, porque para que nós temos uma Constituição? Primeira coisa, limitar o poder. E garantir direitos e garantias individuais. Para que não tenha essa intromissão do Estado a todo momento na nossa vida privada, certo?
Por isso precisa-se de uma Constituição. Aí eles vão lá, tem a Constituição, mas a Constituição ela é semântica. Só recebe o nome de Constituição, mas não corresponde com a realidade. Porque é para beneficiar eles que estão no poder. Tá? Última. É a última? Deixa eu ver. Não, ainda tem mais uma. Hã? Oi? Exatamente. Porque não tem semissintética, não tem semi-outorgada, não tem semidemocrática. Para dificultar, deveria chamar ali de semiflexível, né? Mas realmente é letra A, gente. Bora lá. Liang Yakami é pesquisadora no campo das ciências sociais, sendo um dos seus objetos de interesse a organização dos textos constitucionais nos diversos países do mundo. Ao se deparar com uma Constituição em que parte do texto pode ser modificada por procedimento mais simples e a outra parte somente por procedimento com iniciativa e quórum especial e, portanto, com maior dificuldade, configura que essa Constituição deve ser classificada como semi-rígida. O que me chamou a atenção também foi esse hífen aí do semi-rígida, né? Porque era para acrescentar o outro R, mas enfim, não vou mais me ater a isso. Não, essa questão do ano passado. Próxima questão. Nossa Constituição é costumeira. Presta atenção. Assim que vai aparecer, ó, eles podem, aqui, ó. De acordo com o conteúdo. Né? B de bola, B de bom. Essa tá facinha. Você viu? Se você tem conhecimento de um ali, você já mata, ó. Quanto à forma, nossa é o quê? Não, quanto ao conteúdo, né? É formal. Quanto à forma, escrita, né? Você já vinha aqui, ó, pegava duas. É sempre assim. Bora, crianças. De acordo com o conteúdo. Não. De acordo com o conteúdo, a forma, o modo de elaboração e a origem, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, é corretamente ser classificada como. Se você lembrasse só da origem, tem certeza, promulgada. Vai lá, não achei a palavra promulgada, professora, mas ela tem um sinônimo. Qual que é o sinônimo? Democrática ou popular. Vai aqui ver. Olha como lição, porque é o que os alunos mais sabem quanto à origem. Tem 4 alternativas. Né? Você excluiu a C. Aí você tem certeza que quanto à forma, o que é forma? Que ela é o quê? Escrita. Aí você vai ficar com a letra A e com a letra B e a letra E. Você vai excluir a D. Né? Modo de elaboração. Você tem certeza que é o quê? Dogmática. Aí, você tira a A, tira as outras, fica com a B. Viu? Vamos, mas vamos certo. Conteúdo. A nossa Constituição é do tipo formal. Tudo que está na nossa Constituição é constitucional. Não importa o assunto.
Quanto ao modo de elaboração, que pode ser dogmática ou histórica, nossa é histórica. Tem momento, nossa é dogmática. Tem momento certo, 5 de outubro de 1988. Quanto à origem, a nossa ela é... Eu pulei alguma? Não, isso. Quanto à origem, a nossa é promulgada, também conhecida como democrática ou popular. Alternativa correta, B de bom. Tá? Ave Maria, não consegui terminar, gente. Falta 5 minutos, eu paro por aqui. Amanhã eu começo com a aplicabilidade das normas constitucionais. Não faltem, por gentileza, que nós vamos trabalhar o preâmbulo da Constituição, o artigo 1º, 2º, 3º e 4º, com tudo. Tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau. A aula, 8 horas. A aula de hoje ainda vou mandar para o menino, para ele colocar. Mas, aí você vem, né, Lemuel? Você vai me dar o apoio.